Bom, eu não tenho mais nenhum amigo. É meio estranho falar isso logo no segundo vídeo do ano, no vídeo longo do ano do meu canal, e citar uma pérola dessa bem do nada. Mas eu vou explicar pra você o porquê disso e como você fazer e como você lidar com isso e você viver uma vida com paz. Bom, primeiro de tudo, eu quero citar o quê? Todo aquele tempo que eu falei pra você no vídeo passado, que eu fiquei sem postar nada nas redes sociais e me isolei, foi porque eu também passei por uma luta na questão de amizade. Por exemplo, eu vou citar um exemplo para você antes de adentrar a história que aconteceu na minha vida. Se você quiser ouvir e tal, pode ficar me ouvindo até agora, ou pula para frente aí. Só que, enfim, é necessário que você ouça porque vai fazer muito sentido no final. Imagina que você é um jovem que está começando a crescer a sua vida. Com os 12 anos de idade, você está começando a descobrir como realmente é a sua vida humana e etc. Você vai criando a sua própria vida, você vai tendo a sua vida, tipo assim, aparecendo a realidade. Aí, pum, você vai começando a ter sonho, você vai começando a crescer e etc. Então, imagine um jovem no qual, em 2018, ele tinha 12 anos de idade, consideravelmente, pela lei, uma criança, mas um pré-adolescente também, entrando na fase da puberdade, no qual onde a realidade dele já cai totalmente, aonde ele realmente vira um ser humano, vira um homem, vira ali um jovem e ele vai sonhando com as coisas que ele quer ter, etc. Enfim, então um jovem de 12 anos, 2018, começou a crescer e tal. E ele tinha o sonho de ser um cara, um youtuber. E ele tinha o sonho de morar numa mansão junto com seus amigos. E ele tinha muitos amigos. 2018 foi o melhor ano da vida dele. Olha que legal. Ele tinha amigos na escola, ele tinha amigos na igreja, ele é evangélico, tem uma família evangélica de igreja, tem amigos na igreja. E terceiro, ele tinha amigos nos bairros. E todos os três nunca se juntavam. Ou seja, os amigos dele da escola não eram os amigos da igreja e não tinha contato. Os amigos da igreja também não tinham contato do bairro. E ele vivia uma vida totalmente maravilhosa, digamos assim. Por ele ter amigos na escola, na igreja e no bairro, ele vivia rodeado de amigos. E ele achava que a vida dele seria exatamente sobre isso. E ele viveria uma vida tranquila, porque todos amavam ele e todos adoravam ficar ao lado. Adoravam brincar junto com ele. E ele não via tristeza, e ele não tinha descoberto a depressão, e ele não tinha descoberto o amor falso, ele não tinha descoberto o amor não correspondido, a ilusão, o que for. Ele não tinha descoberto vícios e nem nada do tipo. O que acontece? Foi se crescendo e ele aprendeu a priorizar amizades verdadeiras, aonde aquela multidão foi se esvaziando, aonde ficou apenas três, na verdade 5, depois 4, depois 3 e depois sobrou só um, ele e mais um. E possível e incrivelmente, a amizade que sobrou tinha o mesmo nome, tinha o mesmo ano que nasceu, o mesmo dia e só, não, o mesmo ano não. O ano anterior só que era o mesmo dia, o mesmo mês e tudo igual, menos o ano. O mesmo nome e tal. E por incrível que pareça, como tem o mesmo nome, o mesmo apelido em tudo. Então ele pensou, poxa, eu encontrei um irmão de outra mãe. Qual é o sentido disso? E ele falou, olha, eu encontrei um amigo para a vida toda. Então ele pensou, poxa, eu encontrei uma amizade para a vida inteira. Só que mal sabia ele o que aconteceria anos, anos e depois. Enfim, e aí ele foi e aconteceu que esse jovem, ele foi conversando com esse seu amigo e tal, durante anos, foi se passando anos e tal, e de repente entrou a pandemia 2020 e 2021, no qual os dois se distanciam por um tempo, cerca de 3 meses, 4 meses, e nesses 3, 4 meses, esse amigo, ele começa a ter a sua própria personalidade e esse jovem de 12 anos começa a ter a sua personalidade também. Aonde os dois, eles já não começam mais a se ligar, a se conectar, a se bater a cabeça. Não dá mais, não entra mais. Então, os dois eles começam a ter caminhos opostos, que necessariamente deveria ter sido largado em 2022, no qual os dois já estavam com propósitos de vida e sonhos diferentes. Já não era mais aquela mesma coisa de 2018, aonde os dois tinham os mesmos planos, aonde os dois tinham a mesma ideia, as mesmas ideias casavam. Os caras
amavam-se juntos pelos mesmos sonhos, pelas mesmas conquistas, pelas mesmas metas. Só que ano foi ano, cada um tinha suas próprias vidas, um era evangélico, um tinha vidas que era transferido pelo pai ser pastor e não sei o quê. E ele vivia a vida, ia para outras cidades, e o outro não. O outro sempre ficou instalado na própria casa, no próprio bairro, na própria cidade, durante anos. Então a vida dele foi moldada por isso. Só que a vida do menino de 12 anos foi moldada por turbilhões de informações. Foi moldada por lifestyle, foi moldada por aleatoriedade. O que for acontecer, acontece na vida e vai acontecendo aqui. Você vai conhecendo pessoas aqui e tal, 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 e foi moldada isso. Chega 2022, os dois, eles continuam conversando, mas não é mais a mesma coisa, e de repente já não se viam mais. Desde 2018 já não se viam mais. Só que eles trocavam mensagens, fazia call, FaceTime, coisas simples. Conversavam pelo WhatsApp, deixa eu pegar uma água aqui, ó. Conversava pelo WhatsApp, pelo Instagram, tudo mais. E as coisas foi fluindo. Bem do nada, né? Tomar uma água. E as coisas foi fluindo normalmente como deveria ter sido. Beleza. Passou um tempo, o que acontece? Os dois começam a ter algumas ideias iguais em relação ao marketing digital. Os dois criam perfis no TikTok, vendendo um curso, mas não dá resultado em nada. Os vídeos que nós postamos, que esses jovens juntos falaram, nós postamos durante tanto tempo e tal, e não deu resultado. Então os dois desistem. E foi aí que começam as discordâncias. Porque um fala, poxa, eu não tive resultado por causa de você, eu não tive isso aí lá. Então isso foi frustrando alguns pontos principais. E aí o que acontece? De repente vira 2023, aonde, no caso 2022 também, aonde esse jovem de 12 anos, que já não tem mais 12 anos, ele simplesmente muda para outro estado e simplesmente deveria ter se cessado essa amizade aí, porque não tinha mais como prosseguir essa amizade, porque tudo já era diferente, as ideias não batiam, os sonhos, as metas, as concordâncias, a conversa da amizade, a ideia, as zoações, já não eram mais zoações, você sabe, zoações, brincadeiras, assim, entre amigo e tal, não era mais algo saudável. Já passou a ser algo pejorativo, a ser a sua aparência, a falar sobre a sua aparência, zoar sobre o que você é, sobre o que você fala, sobre o jeito que você veste, anda. Já não eram mais situações saudáveis, já começou a passar por algo também sexual, algo que, tipo, se refere à zoação, tipo, de coisas maior de 18, de ficar zoando, de ficar querendo mandar foto. Então isso já não construía mais algo saudável para uma amizade. Pelo menos é o que eu acredito de tudo isso. Nós temos que ter algo saudável em toda a nossa vida. Então, se não é algo saudável, vai quebrar em algum momento. Porque você está forçando, 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 forçando. Uma hora quebra, uma hora não aguenta. Isso é em casamento, isso é em namoro, isso é em amizade, isso é até mesmo em família. Tantos filhos e pais que não fogem de casa, que quando tem 18 anos eles vão embora. Quebra porque está forçando e não aguenta mais. É tanta opressão, é tanto ser oprimido, é tanta angústia, é tanta raiva, é tudo. Você consegue compreender. Essa é a humanidade hoje em dia, essa é os jovens de hoje em dia. Por quê? Porque as pessoas forçam, 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 forçam até, pum, não aguentar mais nada. E é isso que eu tô falando pra você, a história desses meninos. Então, o que acontece de tudo isso? Aí foi destruído aos poucos. E esse jovem, ele não bebia, não fumava, não fazia nada de errado. Ele começa a namorar antes mesmo do jovem de 12 anos. Ele não tem carteira de moto e nem carro. Compra uma moto velha, usada, sei lá quantas vezes, etc. Sem carteira, sem documento, nem nada. Poderia ser preso. Os pais também tinham consciência disso, não estava nem ligando, nem cagando para nada. Não era São Paulo, não era nada, mas a polícia nunca pegou, nunca fez nada. Enfim, aí, diante de tudo isso, começou as brincadeiras chatas, começou a falar sobre coisas ruins, como eu citei e tudo mais, e de repente o cara começa a beber. Não, era energético, começou no energético, um golinho de energético, não faz mal, pá, tá, eu tomo energético, eu gosto de energético, só que começou, depois do energético, só, deixa eu fechar a porta abriu bem na hora, cara, levei um susto aqui, porque como eu falei,
tá de madrugada, tipo, só tem eu aqui em casa. A gente mora num apartamento. Só tá eu aqui em casa, só eu. E aí tá chovendo, mas tá meio friozinho também. E é 1º de fevereiro. Sei lá, velho. Deu um medão. Mas enfim. Ele começou com energético e tal. E aí, pô, o energético, pra quem nunca toma, nunca tomou, a primeira latinha de energético que você toma e tal, de garrafinha, enfim, dá uma sensação gostosa. Pô, você fica sentindo pá, eletrizado e tal. Eu sinto sono, eu sinto sonolência, eu nunca sinto eletrizado. As pessoas falam que toma para ficar acordado, para ter energia e tal. Eu sinto sono, eu fico mole e tal, fico meio que tô chapado, mas não tô. É só literalmente o efeito oposto do energético que também pode causar no ser humano, etc. Ele passa pro álcool. Não, vou beber uma cerveja. Não, uma latinha só. Não, só um copo. Não sei o que. Você já viu? Pulou do energético, foi pra cerveja. Depois foi pra algo pior, que foi álcool 6, 50, 40. Eu lembro que ele comentava, postava, mandava foto pra mim e tal. E aí, diante de tudo isso, eu briguei. Tivemos uma briga com ele que foi o quê? Ah, enfim, diante de toda a situação, a história é entre eu e um amigo meu do passado, tá? Só pra você refletir. Então aí tivemos uma briga. Eu falei, ó, você não manda mais isso pra mim porque eu não quero mais e tal, porque eu já tava sendo líder de jovens da igreja. Então você ser líder de jovens de uma igreja evangélica e ter amigos do mundo e ter amigos que não vão andar com a concordância espiritual, na fé e do seu propósito de vida, não vai te ajudar em nada. Entenda bem. Talvez você não está concordando com nada, talvez você deve estar odiando, mas essa é a minha opinião, essa é a minha vida, esse é o ensinamento que já se passou e não tem como mais voltar. E eu não vou voltar a ter uma amizade mundana ou ter amizade com essa pessoa. Não adianta, porque o meu propósito de vida é outro. Eu não vou aceitar estar numa igreja e falar que é normal beber, e falar que é normal fumar, falar que é normal fazer coisas de casamento antes do casamento com uma jovem, só porque é normal numa igreja católica. Não, eu não quero fazer o que o mundo acha normal. Eu não quero fazer o que as pessoas ditam como normais. Ou como a sociedade fala, poxa, isso aqui é normal, deixa a pessoa feliz, deixa a pessoa viver, para de julgar e não sei o que. Não estamos julgando, a pessoa faz o que ela quer e etc. Mas eu falo sobre a minha vida, porque às vezes a pessoa fala, poxa, você está sendo tão chato, você está sendo tão apagado o seu brilho, você está querendo apagar o brilho dos outros, etc. Enfim. E aí, diante de tudo isso, aconteceu que o cara começou a beber, começou a fumar, comprou um vape, e eu sou da igreja, eu não vou gostar disso, eu não vou querer que a amizade minha faça essas coisas, entenda bem? Então eu falei pra ele, tô pregando evangelho, peguei o evangelho pra ele, mandei um versículo e tal, falei, cara, para com essas coisas, a igreja não é bom isso, você é da igreja, que ele fala que era da igreja católica e tal, mas ele fala que lá é permitido e tal, eu não conheço muito tal, porque a minha igreja é evangélica, mas enfim, ele falou que era normal e tal, começou a falar lá que fazia relações sexuais com a namorada dele sendo bem jovem, ele sendo jovem também, tudo errado, a vida dele tudo errado, mas pode parecer estranho, porque eu citando isso, tô falando só da vida dele, às vezes eu não posso falar da minha, mas não, eu também tenho erros, também tenho falha, só que tô citando o que ele falava, o que ele achava normal, a vida dele toda errada, e o cara falava que tava normal, dirigia sem carteira, sem documento, uma moto que, pô, foi paga um valor que não é verdade, vai se saber se essa merda é roubada, entendeu? Então, eu comecei a falar isso pra ele, só que ele nunca entendia, nunca, começou a zoação pejorativa e tal, briga, essas coisas assim, tal, besteira, e eu cansei. Eu falei, quer saber, quero quebrar essa amizade, porque você tem que quebrar a amizade para ela nunca mais voltar. Você simplesmente falar que quer dar um tempo, ou simplesmente falar, eu quero me afastar, eu não quero mais falar com você, não adianta, eu já fiz de tudo. Eu falei, eu vou me afastar, eu vou conversar com você por um tempo, eu quero tirar um tempo e não sei o quê. Não existe nada disso, porque eu já fiz isso por 15 dias, por 20 dias, por 7 dias, uma semana só, 3 dias só. Falei que meu celular tinha estragado, falei que meu mandar áudio estragou. Mentira, mas nada resolveu. O que resolveu foi o quê? Infelizmente, quebrou a amizade. Então eu quero priorizar aqui para você, jovem, que me ouviu até o final e tal, priorize realmente a sua paz mental e espiritual. Porque mental, você não vai ter pensamentos negativos, e espiritual, o seu corpo, a sua alma, você não vai sentir aquele aperto no peito, aquela angústia, não, em relação ao que se passou. Priorize sua paz, é o que vai importar.
hoje eu tô com uma paz tremenda, nem sei como que essa pessoa tá, etc. Eu bloqueei ela em tudo pra não ver nada, pra não querer conversar, pra não reatar informações ou nem mesmo essa amizade já perdida, porque foi perdida desde 2021, 2022. Então, é isso que eu queria falar pra você nesse vídeo, porque então essa amizade ela foi perdida no final do ano, quando ela foi para o Paraná, foi para uma festa lá que teve na virada de ano. Eu já falei, ó, eu vou tirar um tempo e eu não sei quando eu volto. Eu só quero ficar em paz comigo mesmo, eu não quero mais ter contato. Falei isso, a pessoa só mandou assim, um joia, um bloqueio, TikTok, YouTube, Instagram, WhatsApp, tudo. Isso é maturidade para mim. Eu quero priorizar minha paz e fazer com que cresça as outras áreas da minha vida. Porque se não tá dando certo aqui, eu tenho que descobrir qual que é o efeito disso, qual que é o que tá acontecendo para que não dê certo. Então foi isso. Então é isso, pessoal. Tomara que vocês tenham entendido todo esse vídeo e assistido desde o começo até o final. E é nóis.